Essa é uma daquelas conversas que todo mundo tem curiosidade de saber como é que foi. O que foi dito, se houve chororô, como é que foi a reação, a tensão naquele momento. Enfim, a conversa com minha mãe, ela teve início alguns anos atrás. Sim, algumas pessoas acham que foi agora, depois que eu me assumi. Mas não. Eu era adolescente, eu tinha uns 13, 14 anos, não lembro a idade específica, mas foi nessa faixa etária. Minha mãe me chamou para conversar e ela foi direta, como ela sempre é. Você gosta de meninos? Lembro que uma vez eu trolei minha mãe dizendo que era gay. Eu queria fazer tipo se colar, colou. Se a reação dela fosse estranha, eu dizia que era uma brincadeira. Porém, conversamos, contei para ela todo o meu depoimento e ela, como evangélica, falou que não acreditava, que não podia fazer nada e que ia apenas orar. Achei que o assunto tinha se encerrado e fomos dormir. No outro dia, a primeira coisa que ela fez foi contar para o meu avô. E a reação do meu avô não foi nada legal. E ela também veio me contar que teve um sonho meio estranho e que não conseguiu dormir direito. Eu perguntei para ela qual era o sonho. E ela disse que sonhava que eu estava andando nas ruas com uma sandália feminina. Foi bem assim. E eu, bem frio, eu acho, e irônico com toda a situação, eu cheguei para ela e falei: sério, mãe? Eu só tava te trollando. Foi uma brincadeira. É claro que eu neguei, né? Me bateu um desespero, eu comecei a chorar, eu achei que eu fosse apanhar. Eu achei realmente que Deus tivesse dito para ela, revelado para ela tomar uma atitude, como me expulsar de casa, sei lá, fazer uma oração de descarrego, até ela começar a chorar comigo e desabafar que o que ela queria na verdade era que eu contasse para ela o que realmente eu sentia, para ela poder me defender e me entender. Então foi aí que eu me senti mais protegido sim, mas não preparado. Então eu decidi não assumir, não confirmar o que de fato ela já sabia, porque aliás mãe sempre sabe. Lembro que ainda na minha adolescência eu tive uma depressão muito grande, sim, com tentativas de suicídio, por não aceitar a minha orientação sexual e por ser um confronto muito grande à minha sexualidade e à Bíblia. Mas esse vídeo não tem esse foco, conversamos sobre isso depois. Lutei piamente por 3 anos para conseguir essa libertação. Tudo que você imaginar que a igreja me ofereceu, eu fiz jejum, monte, enfim, isso também é outro assunto. E logo após fazer meus 19 anos, eu conheci o meu namorado. E o relacionamento foi ficando sério e não tinha mais para onde correr e nem para que se esconder. Eu tive muito receio de chegar para minha mãe e falar, porém eu tinha que falar. Anos se passaram, muita coisa mudou na minha vida. Eu comecei, já tinha na verdade me relacionado com homens, mas minha mãe não sabia, eu ainda não tinha conversado com ela. Eu não tinha mais aquele medo de adolescente, sabe, que não ia me aceitar, que ia me expulsar de casa. Mas eu tinha receio, porque eu sempre ouvi da boca da minha mãe, não só da minha mãe, como de vários outros familiares, que eu era motivo de orgulho. Eu tinha o receio que aquele orgulho virasse decepção. Até que já namorando, enfim, eu decidi conversar com ela, porque eu com o meu namorado, nós dois juntos, demos forças um para o outro e decidimos conversar com nossas mães. Até porque a gente pretendia ficar realmente juntos, então a gente não dava pra gente esconder um namoro assim. Então eu lembro que eu não estava em casa, eu mandei uma mensagem pra ela falando que eu precisava conversar com ela. É um assunto sério. E ela, muito curiosa, ela não conseguiu esperar, né? Falou, me conta pelo menos o motivo, o assunto. Aí eu já estava nervoso mesmo, falei, vou falar por aqui mesmo. E foi quando eu só falei ali que eu estava namorando, que era um garoto. Aí fui e falei o básico. Ela falou, a gente tem que conversar pessoalmente. Como eu não estava em casa, eu demorei mais uma horinha assim, né, para me preparar e subi. Quando eu subi, ela estava lá no sofá, sentada do mesmo jeito que a primeira vez. Ela já percebia que existia algo entre mim e Marconi. Então, eu dando forças a ele e ele me apoiando, resolvemos contar para a família. E quando eu fui contar para minha mãe, expliquei tudo o que tinha acontecido, tudo que eu passei da minha infância até o dia atual. Então eu verdadeiramente desabei. Mas eu falei tudo que eu tinha para falar para ela. E enquanto eu falava para ela, ela chorava. E no final, que eu terminei, que eu contei tudo,
ela disse para mim que me amava muito, que eu nunca ia deixar de ser o filho dela, porém era pecado na visão dela, do que ela aprendeu, e eu respeito, e que ela não aceitava, mas de maneira nenhuma isso separaria ela do filho dela. E eu lembro que Marconi, ele estava no outro quarto, muito nervoso, e ela, logo após a nossa conversa, que a gente se abraçou, que ela falou que me amava, que sentia por eu ter passado por todo esse sofrimento sozinho, ela foi lá no outro quarto, olhou bem para a cara de Marconi e falou: Marconi, seja o que Deus quiser, eu estou orando. E na verdade ele ficou mais tranquilo e ele só disse amém. Aí eu cheguei, sentei para conversar com ela e ela falou: eu quero que você me conte tudo. Como é que isso começou, se você teve algo que lhe levou a isso, eu quero que você me explique. Aí foi quando eu falei para ela que desde que eu me entendo por gente, eu sinto atração pelo mesmo sexo. E eu reprimia muito isso, e pela minha religião eu achava ser errado, então eu oprimia muito aquilo. Aí ela foi bem direta, como ela sempre é, bem sincera, e falou assim: eu já sabia. E como que você vai se comportar daqui pra frente? E na hora eu não entendi direito a pergunta e retruquei. Eu fiz: se comportar? Como assim? Ela: você vai chegar aqui em casa de saia, de cabelão, de cílios, de unhão, de salto 15, pisando na cara da sociedade. Aí eu comecei a rir na hora, aquele clima até passou logo. Eu fiz: eu tô conversando realmente com minha mãe. Aí eu expliquei pra ela, eu fiz: não, mãe, eu sou gay, eu gosto do mesmo sexo, mas eu gosto de me vestir assim, do jeito que eu me visto. E fui explicar pra ela a diferença de gay, de travesti, de drag, de transexual. Fui explicar pra ela o que realmente era orientação sexual e o que era identidade de gênero. E fui explicando pra ela, porque pra ela é tudo muito novo, né? Ela não entendia. Mas eu tive o prazer de explicar tudo direitinho pra ela ali, pra abrir mais a visão dela. Porque já que ela estava disposta a abrir a visão dela, eu, com todo o prazer do mundo, eu fiz esse papel de conversar. E os dias e meses foram se passando e confesso que hoje ela está muito de boa. Ela chama meu namorado de meu genrinho. Claro, ele não tem uma sogra como a minha. A minha mãe, ela é tímida, ela é muito na dela, ela é quieta, mas muitas vezes se reunimos nos domingos, se trancamos no quarto para comer uma boa pizza e eles conversam pelos cotovelos. E ela foi incrível, me apoiou, me deu segurança, disse que me amava sempre, independente de qualquer coisa, e que eu fosse feliz, eu não largasse a minha intimidade que eu tinha com Deus, independente do que dizem, do que acham. E foi uma mãezona, do jeito que ela realmente é, sabe? Super me apoiou, me entendeu. E o orgulho dela só aumentou, diferente do que eu pensava, né? Nada mudou, ela continua me tratando da mesma forma, ela é bem aberta, ela brinca, ela gosta de conversar, faz piada de bom gosto, de mau gosto, como ela faz com todo mundo. Ela disse que quando eu morrer eu não vou virar pó, vou virar purpurina. Ela tem várias outras brincadeiras dessa forma aí, e que me deixa mais, sabe? Realmente eu tô ali com minha mãe. Eu sou o filho mais feliz do mundo. Se eu já amava minha mãe, hoje em dia eu amo mais ainda. Não só por ela ter aceitado, mas sim porque ela demonstrou o amor que ela sempre falou ter. E foi com esse amor que eu fui criado desde criança dentro de casa. E é isso que nos une até hoje. E essa foi a minha experiência de saber que hoje eu sou muito mais amado sendo eu quem eu sou de verdade. E se eu soubesse, eu tinha feito muito antes. Talvez você esteja olhando esse vídeo e não sabe como deve reagir. Uma coisa, principalmente se você é evangélico, de uma coisa eu tenho certeza: o Espírito Santo, ele sempre vai te convidar para viver em verdade. Ele nunca vai estar envolvido em mentira. Nós passamos por este confronto, por este momento que nós precisamos se achar e se aceitar. E eu creio que esse momento também vai chegar na sua vida. Não faça nada por pressão de ninguém, mas sim, peça orientação a Deus e direcionamento. Ele sempre vai saber te guiar. Um beijo, cretino.